Bom, boa noite a todos. Vou começar falando aqui sobre IoT, né? Um serviço meteorológico em tempo real baseado em internet das coisas. Então, esse é um projeto que eu desenvolvi na faculdade da Universidade Federal de Goiás, dentro do Instituto de Informática. E eu vou apresentar aqui para vocês sobre a simplicidade e a facilidade que a gente tem hoje com as tecnologias que a gente tem disponíveis no mercado para você criar uma solução realmente muito funcional e prática para o seu dia a dia, beleza? Eu não sei quem é daqui de Goiás, todos são daqui de Goiânia? Vocês são de Goiânia? Não? Vocês são da onde? Uberlândia. Bom, para vocês que não são daqui de Goiânia, eu vou apresentar a palestra em 3 partes, né? A primeira parte eu vou apresentar o problema. Então, qual foi o problema que me tirou da minha zona de conforto para que eu pudesse desenvolver essa solução? Em seguida, eu vou apresentar a solução, que foi que eu criei junto com a equipe do Instituto de Informática. E em seguida, eu vou apresentar os resultados, para que vocês possam ver que realmente foi algo funcional e algo prático. Bom, para quem não é daqui de Goiânia, esse é uma imagem do trajeto em que uma pessoa que vive no centro de Goiânia tem que fazer para chegar até a Universidade Federal de Goiás. São cerca de 12 quilômetros, considerando que a pessoa mora no centro de Goiânia. E acreditem em mim, muda muita coisa nesse trajeto, né? Para mim, eu considero uma viagem, porque eu tenho que sair de casa por volta de 4h30 para chegar às 6h30 na faculdade e aí começar a ter aula por volta das 18h50. Então, são cerca de 2 horas de trajeto, o trajeto coletivo que eu pego. E vamos lá. Para mim é como se fosse uma viagem. Então, todo dia que eu saio de casa para ir ter aula na faculdade, eu saio pensando que eu vou passar 7 horas longe da minha cama, longe do meu quarto, longe da minha cozinha, enfim. Eu tenho que estar preparado para passar essas 7 horas longe de casa. Então, a roupa é uma coisa fundamental para mim. Então, se estiver quente, eu vou de short, vou de regata, vou de chinelo, levo o notebook. Se tiver frio, eu vou com um casaco, vou de calça, levo um guarda-chuva, enfim. A condição meteorológica é algo importante para mim me preparar para um dia em que eu vou ficar muito tempo longe de casa. E aí o que acontecia? Eu saía de casa, tava esse sol maravilhoso, sorrindo para mim, quente pra caramba, e eu falava, opa, legal, hoje eu não vou me molhar, hoje vai ficar quente o dia todo. Olhava no celular também, a condição meteorológica ela se mantinha, né? Então a previsão era calor, era sol, era quente. E aí quando eu chegava na faculdade, parecia que estava tendo dilúvio, né? Era chuva, vento, frio, e eu lá de short, regata, chinelo, com o notebook na mochila, me molhando pra caramba, enfim. Só faltava aparecer Noé com a sua arca para resgatar um casal de universitário de cada curso para salvar a vida universitária. Então, eram duas realidades completamente diferentes. Isso em apenas 12 quilômetros de trajeto, né? Então, eu falei, não, essa condição para mim não está legal. A informação meteorológica da universidade é algo importante para mim. No celular não está me atendendo, porque lá demonstra uma condição meteorológica da Grande Goiânia, né? Então, na zona do Campus Samambaia, por mais que o tempo tivesse diferente, a previsão não mostrava, então não estava me atendendo. E assim como um carro de Fórmula 1, né, que precisa de um pneu adequado para uma pista de chuva, uma pista seca, enfim, eu precisava estar vestido adequado de acordo com as condições meteorológicas da faculdade, porque se eu chegasse lá e ficasse molhado, acabava que eu ficava mais com vontade de ir embora do que prestar atenção na própria aula. Então, eu não conseguia render, não conseguia prestar atenção e estudar direito. Então, o que eu fiz? Eu pensei, eu preciso criar alguma coisa, alguma solução que me mostre que quando eu chegar lá, eu já vou estar preparado com a vestimenta adequada. Então, eu não queria mais passar por aquela situação que eu saía de casa, estava sol, chegava na faculdade, estava chovendo. Saía de casa, estava quente, chegava na faculdade, estava frio, né? Então, eu queria saber o que se passava na faculdade, qual era a condição atmosférica, qual era a condição meteorológica da faculdade naquele momento que eu estava saindo de casa, que eu estava me arrumando. Eu não queria prever o tempo, eu só queria saber como é que estava o tempo lá, né?
Então eu falei assim, bom, eu preciso criar uma abordagem de microclima. Eu preciso de uma abordagem que me mostre como é que está a condição naquele local que tem uma condição atmosférica diferente do seu entorno, né? Então, uma abordagem de microclima. Eu mostro novamente essa imagem que eu mostrei no início, mas dessa vez por uma imagem via satélite. E aí a gente consegue ver que tem uma diferença muito grande entre entorno da Grande Goiânia, né, onde tem muito prédio concreto, então formam-se ilhas de calor, e em torno da faculdade. Em torno da faculdade a gente tem muita vegetação. Então é normal que quando a gente chegue lá o tempo esteja diferente, o clima esteja mais ameno, às vezes um pouco mais frio, e a incidência de chuva seja um pouco maior. Só que eu precisava de uma estação meteorológica naquele local, no Campo Samambaia. A que tinha lá não me atendia, porque eu não conseguia ter acesso aos dados em tempo real. E comprar uma estação meteorológica é algo muito caro. Elas custam em torno de R$1.000, R$1.200. E eu não precisava de todas as informações que elas fornecem. Eu precisava de algo simples. Precisava só saber se estava chovendo ou não, se estava quente ou frio. Eu só queria saber, levo ou não levo casaco? Levo ou não levo guarda-chuva? Era só isso que eu precisava. Então eu precisava de uma solução que se baseasse no mínimo produto viável, né? Um MVP. Uma solução que atendesse só minhas necessidades. Nada mais do que isso. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e vi que existem placas microcontroladoras que custam cerca de R$40, R$50, depende muito da cotação do dólar, né? Porque esses artigos eletrônicos, eles vêm todos fora do Brasil. Mas fica em torno de R$40, R$50 por aí. E aí eu falei assim, eu preciso de um sensor de chuva, preciso de um sensor de temperatura. Isso vai me atender. E eu preciso de uma placa que me possibilite ler a leitura desses sensores e enviar isso para um servidor na internet, para que eu possa ter acesso a essas informações através do meu celular, através do meu computador, onde quer que eu esteja. Então o que eu fiz? Eu pesquisei, né, qual era a melhor placa no mercado para que atendesse a minha necessidade, né? Então a melhor placa para o orçamento que eu tinha, para a necessidade que eu tinha. Então a placa que eu escolhi é uma placa baseada em Arduino, né? É a Wemos D1. Ela é uma placa que por si só tem conexão ao Wi-Fi. Então o meio de comunicação que eu ia obter a leitura desses dados e saber se estava chovendo ou não no campus da faculdade ia ser através do Wi-Fi, através da internet. Eu precisava de um sensor de chuva e eu precisava de um sensor de umidade. Só que eu vi que tem, na verdade, um sensor de temperatura, né? E aí existem sensores de temperatura que vêm junto com o sensor de umidade, né? Então, um só dispositivo, eles fornecem essas duas informações. Eu falei, por que não, por R$5 de diferença, eu também ter a informação da umidade relativa do ar? Então, foi isso que eu fiz. A parte de hardware, foi isso que eu utilizei. Foi cerca de R$70. Então, se você comparar os R$70 com aqueles 1.200 que eu estava orçando no início, né, pensando em colocar uma estação meteorológica dentro da faculdade, você tem uma economia significativa aí. Bom, como solução de software, eu tive que utilizar a plataforma Arduino, né, Arduino IDE, o CSS, HTML e JavaScript básico, né, então todo mundo que desenvolve web precisa saber essas tecnologias. Utilizei PHP e utilizei como banco de dados o MySQL. Bom, o sistema ele ficou bem simples, né? Então essa aqui foi a prototipação do sistema, no qual o sensor de chuva, o sensor de umidade e temperatura estão conectados numa protoboard, e essa protoboard está conectada na minha placa Wemos, né? Eu coloquei alguns LEDs ali, que é mais uma questão de saber o que estava acontecendo, né? Se a placa estava conectada ou não, se os dados estavam sendo enviados ou não. Mas é um sistema muito simples, tá, gente? E aí a montagem final do projeto, ele ficou assim. Essa é a placa, essa é a protoboard. Esse é o sensor de temperatura e umidade do ar, né? E o sensor de chuva é o único sensor que tinha que estar exposto realmente. E era o único que podia molhar. Então eu tive que fazer uma conexão de uma forma que eu pudesse colocar ele em cima do telhado e ele pudesse pegar chuva. Na verdade ele tinha que pegar chuva, né? Ele tinha que estar exposto à temperatura e exposto ao tempo, né? Para saber se estava chovendo ou não. Mas os restos dos componentes não poderiam estar, né? Então o único que ficava exposto realmente às condições do tempo era o sensor de chuva.
Bom, eu já tinha parte do hardware toda montada e agora eu precisava pegar esses dados e disponibilizar na internet, né? Então, uma vez que eu já estava com a plataforma toda montada, eu precisava agora criar uma maneira que as pessoas pudessem acessar essa informação, porque senão não tinha sentido, né? Então eu precisava que essas informações elas estivessem carregadas na internet e assim a gente conseguisse acessar essas informações na internet para se preparar para um dia de aula, ou enfim, para saber se vai ter aula no campo ou não. Enfim, essas informações eram importantes para mim e eu queria que a comunidade acadêmica ela tivesse acesso a essas informações também, porque acredito que era uma dor não só minha, mas como de outros estudantes. A primeira abordagem que eu tentei foi através de um MQTT Broker, né? Esse protocolo MQTT, no qual o sensor ele enviava as informações para um servidor MQTT Broker na internet, e aí os dispositivos conseguiam ter acesso a essas informações. A imagem ficou mais ou menos assim, né? Esse aqui é um print de um aplicativo que captura essas informações no servidor da internet e apresenta no celular. Então, todas as pessoas que estivessem conectadas naquele servidor, né, conseguiam ter as informações, essas informações, é esse dashboard. Então, eles tinham acesso à temperatura do campus naquele momento, a umidade relativa do ar e a condição do tempo, se estava chovendo ou não. Era uma informação binária, eu só precisava, tem ou não tem chuva? Está chovendo ou não está chovendo? Então, era 0 e 1, basicamente. Só que, essa solução utilizando o broker, ela tinha uma limitação. Eu não tinha como armazenar as informações que estavam sendo geradas, que estavam sendo mandadas para a nuvem. Então eu precisava de um banco de dados. Foi a solução mais fácil que eu utilizei naquele momento. Foi bom para avaliar se estava sendo funcional, se estava atendendo o que eu precisava, mas eu precisava de algo a mais. Eu precisava armazenar essas informações, porque aí eu conseguia criar uma série temporal e aí gerar estudos em cima daquelas condições, né? Saber, no mês de março choveu 3 dias, no mês de junho choveu 4 dias, e aí conseguir até criar abordagens de inteligência artificial a partir desses dados gerados. E com a abordagem do broker, eu não tinha como fazer isso, porque eu não tinha como armazenar esses dados. Então, eu segui para uma outra abordagem, na qual eu poderia utilizar o banco de dados. Então, essa aqui é uma imagem do PHP-MyAdmin, né, do MySQL, com a leitura dos dados. Ela acontecia aproximadamente de 1 em 1 minuto, então eu tinha a leitura da temperatura, umidade relativa do ar, e se estava chovendo ou não, de 1 em 1 minuto, seguido da sua data e hora, e minuto e segundo de que foi feita aquela leitura. E aí a página web ela ficou dessa maneira, é uma página responsiva, na qual a pessoa ela poderia acessar tanto através do desktop quanto através do celular, e aí era bem simples, né? Ele tinha as informações que também apareciam no aplicativo anteriormente, só com a diferença que eu poderia armazenar esses dados e se futuramente eu tivesse que justificar uma não ida à faculdade, eu tinha como acessar esses dados e falar, professor, naquele dia estava chovendo muito, por isso que eu não fui. Enfim, era uma coisa que podia render outros estudos no futuro, né? Bom, eu tenho um vídeo de uma abordagem que eu fiz dentro de uma zona rural, já demonstrando a aplicabilidade do sistema. Enfim, eu coloquei essa estação dentro de um galinheiro, né, dentro de uma zona rural, dentro de um galinheiro. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, o único que podia pegar chuva era o sensor de chuva. O resto não poderia molhar, mas também não poderia ficar muito fechado, senão a temperatura acabaria sendo manipulada de alguma forma, né? Porque dependendo do case que tivesse ali, poderia esquentar mais ainda e aí apresentar uma temperatura que não condizia com a realidade. Aí vocês veem a aplicabilidade. Na verdade, esse vídeo eu estava falando um pouquinho sobre o que eu tinha feito, mas era só para demonstrar que tem como aplicar isso aí em vários outros cenários, em várias outros objetivos, né? Não somente o objetivo talvez fútil para algumas pessoas, saber se está chovendo ou não para ir preparado para a aula, mas para outros propósitos. E a partir daí você desenvolver novas tecnologias. Bom, essas informações
de condições meteorológicas de uma determinada região, de micro-regiões, microclimas, elas podem ser extremamente importantes, né? Se a gente considera que a gente ainda tem muitas pessoas que vivem em zonas rurais e que não têm acesso a essa tecnologia, né, através da internet, porque estações meteorológicas elas costumam ficar localizadas perto de centros urbanos, né? Então, se você tem uma solução dessa barata e que te entrega com efetividade essas informações, você consegue gerar várias outras soluções a partir daí, né? Como um sistema de irrigação, enfim, utilizar desses dados para você aplicar inteligência artificial e com isso você manipular esses dados para você fazer predições e quem sabe criar um sistema de inteligência de apoio à decisão para que você saiba qual tipo de cultivo seria mais adequado para aquele terreno, em que época eu devo plantar, em que época eu não devo plantar, enfim, R$70 eu acho que é algo muito acessível e que traria um custo-benefício muito relevante, né? Então, por isso que eu falo que tem diversas possibilidades, algo simples, algo que me atendeu naquele momento, mas que serve como um ponto de partida para criar outras soluções, né? Para você criar outras soluções pertinentes. Bom, basicamente é isso. Obrigado a todos aqueles que estavam aqui. Eu acho que eu ainda tenho uns minutos aí para algumas perguntas. E é basicamente isso. Cante na chuva, né? Era um problema que eu tinha. Na verdade, a chuva era algo que me incomodava, né? Eu não tinha como saber se estava chovendo ou não na faculdade. E não tinha como mudar o clima, não tinha como mudar o tempo naquele momento e em nenhum momento posterior. Então eu tinha que me adaptar àquela necessidade. Eu tinha que criar alguma coisa que solucionasse aquela minha dor. Então esse dispositivo foi algo que me atendeu, algo que fez com que eu fosse preparado para a faculdade e que eu conseguisse sanar também a dor de outros alunos que passavam pela mesma dificuldade que eu tinha e assim saber se na faculdade estava chovendo ou não e aí preparado para saber se vai ter aula ou não de campo. Bom, esses daqui são os meus contatos no GitHub. Eu deixei o projeto, são aproximadamente 200 linhas de código, é bem breve, né? Ali tem o meu e-mail, ali tem o meu LinkedIn também. E o nome da plataforma, né? Essa é a solução meteorológica baseada em IoT. A gente chamou de Tupã, né? Que Tupã é o deus do trovão na mitologia tupi-guarani. E aí a gente fez um jogo de palavras, Tupã, e está tudo lá especificado. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber e debater mais sobre o projeto, aí eu estou aberto a qualquer questionamento. É isso, obrigado. Opa, boa noite, tudo bem? Eu sou engenheiro rodoviário, eu não trabalho na parte de tecnologia, mas a gente trabalha na manutenção de estrada não pavimentada em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Por exemplo, nesse período chuvoso, aconteceu muito em uma dessas estradas, está caindo um mar d'água e, por exemplo, na sede onde a gente fica na cidade, está um sol maravilhoso, uma beleza. Eu queria saber se o dispositivo que você instalou na fazenda, na zona rural, estava conectado na internet e se teria a possibilidade de eu fazer esse sistema de forma a armazenar os dados para eu vir colher depois, com um pendrive, um cartão USB. No caso, se não tiver acesso à internet. Isso. Tá. Existe essa possibilidade. Na verdade, no mercado hoje existem diversas soluções de placas eletrônicas microcontroladoras, né? Essa que eu utilizei justamente porque eu sabia que onde eu ia instalar ela, eu tinha acesso ao Wi-Fi, então eu tinha como conectar ela à rede Wi-Fi. Só que existem também placas que utilizam a conexão via satélite ou conexão de rede de celular, por exemplo, né? Então, existe essa possibilidade também de você utilizar radiofrequência, enfim, os mais distintos tipos de meios de comunicação que existem. As placas, elas existem, algumas que são adaptadas para esse propósito. Como também tem a possibilidade de você criar localmente, né, que nem você falou,
você vai armazenando esses dados lá e depois você vai lá e coleta com pendrive, enfim, com o dispositivo de armazenamento que você tiver. Existe sim. Essa placa ela não atenderia a sua necessidade se você não tivesse conexão Wi-Fi, essa que eu utilizei. Só que existem placas Arduino normais, né, a Arduino Uno, por exemplo, que é a mais básica que existe, que você pode conectar a outros dispositivos, né, do qual eles permitem realizar outros tipos de conexões que não mencionei anteriormente. Então, talvez rede de telefone, né, talvez uma conexão via satélite, talvez uma conexão via rádio. Então, depende realmente de qual o contexto que vai estar inserido a estação meteorológica. Mas que existe a possibilidade, existe sim, beleza? Não com essa placa, mas existem diversas outras placas no mercado, a abordagem seria a mesma. Pensando na aplicação no agronegócio, que é importante você saber o clima em micro-regiões, seria possível adaptar o projeto para, além de saber se está chovendo, quanto choveu em milímetros, entendeu? Sim. É possível adaptar o projeto? Sim, sim, é possível sim. Hoje no mercado a gente tem uma gama de variedade gigantesca de sensores e atuadores, né? Então, como eu falei anteriormente, eu precisava criar algo que atendesse a minha necessidade. Então, eu precisava só saber se estava chovendo ou não e a temperatura. A umidade para mim também não era relevante, mas como para mim era algo que estava no mesmo dispositivo, por que não colocar? Entendeu? Mas existem também sensores pluviômetros, né? No qual você pode saber quanto choveu, né? E aí armazenar no banco de dados, que nem eu falei. Então você vai armazenando aquelas informações no banco de dados e aí você fala, eu quero saber ontem às 4 da tarde, qual era a condição meteorológica naquele determinado local onde está a estação meteorológica, naquele horário, né? Qual era a temperatura? Choveu ou não choveu? Quanto choveu? Então é possível sim. Então você só precisa conectar, utilizar esses sensores que nem eu falei anteriormente. Então você escolhe o sensor que você está precisando naquele momento, pode utilizar até a mesma placa, se tiver conexão Wi-Fi, e aí armazenar esses dados, essa leitura, em um banco de dados. E aí depois disso você cria uma aplicação web no qual você consegue ter acesso a esse histórico. E aí você consegue fazer um estudo, né, em cima disso, saber, tal dia choveu, beleza. Então o mês de março costuma chover mais, o mês de junho costuma chover mais. E aí você vai se preparando e vira também um sistema de inteligente de apoio à decisão. Mais alguma pergunta? Bom, então acho que é isso. Muito obrigado. E se tiverem qualquer dúvida, eu estou disponível aí também via os contatos de e-mail, através do LinkedIn, enfim, estou à disposição. Muito obrigado.